Bom dia, pessoal. Meu nome é Pedro. Eu trabalho no Núcleo de Inovação Tecnológica da Justiça Federal de São Paulo. E eu estou na Justiça já faz 10 anos. E como a gente antes trabalhava com sistemas em Access e fazia planilhas Excel, aí a gente começou a equipe de gestão de dados para poder aprofundar esse trabalho de geração de dados e relatórios. Até que veio o Núcleo de Inovação Tecnológica, quando foi criada a UCIM, e daí eu fiquei focado na parte de gestão de dados. E uma das profissões novas que começaram faz mais ou menos 4, 5 anos a crescer é a profissão de cientista de dados, que tem uma aplicação para todos. Então, agora eu já entrei no desktop, vou compartilhar com vocês a minha tela da apresentação. Pedro, enquanto você compartilha a sua tela, você prefere que o pessoal faça as perguntas pelo chat, tire as dúvidas pelo chat e você responde ao final? Ou você prefere que quem tiver alguma dúvida já levante a mão e você responde na hora? Então, vamos começar agora, que aí a gente já ganha tempo. Alguém tem alguma dúvida? Para a gente poder começar? Ô Pedro, bom dia. Pedro? Para mim, ele travou. Vocês também? Está travado. Para mim, ele travou também. Eu acho que ele deve ter tentado entrar lá na máquina dele, deve ter travado. Esperar um pouquinho, né? Pronto, já troquei do celular para o desktop. Então, agora já apareci de novo. Oi. Já estava todo mundo já se sentindo fora, caído do barco, você entendeu? Você abandonou o barco 1 minuto, todo mundo já ficou desesperado. Ô Pedro, posso fazer, não é nem bem uma pergunta. Eu acho que eu vou fazer no meu nome, não sei se em nome de outros colegas, né? É uma colocação até para vocês que fazem parte desse núcleo, né? Terem essa percepção. Liguei o seu microfone na hora que você quiser falar. Tá. Terem essa percepção, que é o seguinte. Eu já sou mais velho e tenho visto alguns colegas aí também, né? A gente não tem essa afinidade com tecnologia de informação que vocês têm, né? E os diretores, eu tenho percebido isso com os colegas, né, e funcionários, têm sentido muito isso, que são inúmeros os novos sistemas que entram em vigor, né? Um curso muito superficial, né, e joga na mão. Eu até entendo a necessidade da justiça fazer isso, porque muitas vezes o faz por imposição de resolução do CNJ ou da própria presidência, né? Mas o fato é que a gente tem sentido muita dificuldade, né? De repente a gente se vê nos braços de um novo sistema, que a gente não domina, que a gente sequer foi falado como é que quer acesso, como é que tem acesso, às vezes não fica nem sabendo, né? Então, eu queria aproveitar esse início, desculpa se eu estou falando alguma bobagem, né? Para colocar isso, para que vocês tenham essa percepção, primeiro, da dificuldade de muitos de nós que somos formados em Direito, né? Eu me formei em Direito, advoguei, fui assessor da Corregedoria, da Presidência, da Vice-Presidência, diretor de um monte de lugar, né? Mas internet, tecnologia de informação nunca foi minha praia. Então, eu, assim como eu percebo outros colegas, tem muita dificuldade, né? Então, assim, essa colocação inicial é para que você, por favor, vá devagar com o Andor, né? Explique de uma forma menos técnica, com menos rigor técnico, para que a gente possa captar, né? Esses relatórios gerenciais de que você vai tratar, eu tenho tentado mexer em alguns, mas a dificuldade é muito grande, porque, na verdade, não me parece um sistema autoexplicativo, né? Você tem que ficar caçando informação e tal.
Então, por exemplo, só dar um detalhe, eu preciso tirar um relatório de quantos processos estão concluídos por juiz titular. O sistema vai me permitir isso ou ele vai prestar? Não, tem concluídos para sentença 40 processos na unidade, né? Ou 100 processos. Agora, eu não sei quem que é o juiz titular, quem que é o substituto, né? Então, são essas dúvidas que eu queria colocar de início, agora eu vou falar em meu nome, né? Para, pelo menos em relação a mim, haver uma sensibilidade do núcleo, né? Para um linguajar menos técnico e mais viável para nós, tá bom? Obrigado. Obrigado. Obrigado, Kleber. Sua colocação é extremamente pertinente, porque as ferramentas elas surgem para facilitar, só que muitas vezes existe o nível profissional mais técnico e as ferramentas de uma forma mais intuitiva, para que todos os usuários consigam mexer sem dificuldade. Porque assim como a gente usa os aplicativos de banco, usa aplicativo para poder fazer cadastro, para poder comprar em loja, do e-commerce, então os aplicativos judiciais têm que ser da mesma facilidade, né? E o nosso desafio é tornar tudo o mais fácil possível. Inclusive, essa palestra de hoje, que é a gestão de vara focada em ciência de dados, é explicar como que os dados estão disponíveis e como eles podem ser extraídos da forma mais fácil possível. Vamos ver, a Mônica colocou uma dúvida no chat. Como podemos obter um relatório gerencial de processos ainda não sentenciados? Estou saindo do XCGF e lá vi o relatório pendentes de sentença. O XCGF está sendo migrado para o PJI e muitos relatórios estão sendo desenvolvidos ainda. Então, essas sugestões precisam ser dadas para a equipe do PJI para poder criar os relatórios que sejam necessários. Enquanto hoje, eu vou mostrar o que a gente tem disponível em BI, tanto os nossos relatórios internos quanto os nossos relatórios externos, que são providos pelo tribunal, pelo CJF ou pelo CNJ. Então, para a gente poder começar, eu vou dar uma introdução rápida sobre a ciência de dados no direito. Então, onde que estão as fontes onde que a gente pode extrair os dados? Porque a gente tem uma quantidade muito grande de dados disponíveis em que a gente pode usar ocasionalmente ou usar regularmente para poder executar o nosso trabalho. E por que a gente usa os dados? Vocês conseguem ver a minha apresentação? Sim. 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 Tá aparecendo a capa, né? Tá. Que agora, recentemente, a gente está passando pela Revolução 4.0 e pela digitalização dos processos. Então, o PJI, a transição dos processos em suporte físico para o suporte eletrônico, eles são o ponto inicial para a gente poder começar essa transição. Porque quem é servidor mais antigo lembra como era subir nas estantes, pegar os processos e fazer a pesquisa física. Então, uma pesquisa que era feita manualmente, às vezes era bastante demorada. Enquanto hoje que fica tudo em suporte eletrônico e a gente tem bastante software para dar suporte, então existem formas mais rápidas e mais disponíveis para a gente poder fazer o mesmo trabalho. O que significa que antes um relatório que a gente demorava semanas até a gente coletar todas as informações necessárias, ou às vezes meses, se fosse um relatório mais extenso, hoje a gente consegue fazer em 1 ou 2 dias, ou às vezes tem até disponível automaticamente. Então, antes, como os dados eles eram escassos e eram difíceis de obter, muitas vezes o gestor tinha que tomar decisões baseada na intuição do que ele entendia, com poucos dados disponíveis. Agora, hoje em dia que o cenário mudou,
e quase tudo está registrado em sistemas, então a quantidade de informações é muito maior. Principalmente o sistema PJE, que está consolidando todos os sistemas legados, e a digitalização de processos, que gradualmente está passando toda a nossa base processual do suporte físico para o eletrônico. E para quem trabalha na área administrativa, o SEI faz a mesma coisa. Assim como dados que antes a gente precisava mandar e-mail para outro órgão externo, como o IBGE, ou o CNJ, ou uma outra instituição, hoje a gente tem plenamente disponível na internet. A gente baixa os dados e tem acesso imediato. Então, com as informações disponíveis, nós já podemos dizer que nós somos uma organização orientada a dados. Ou como se fala na ciência de dados, a cultura data-driven, onde tudo que a gente vai fazer baseado em dados. E a gente já tem na equipe de gestão de dados, que cuida mais dos processos administrativos, 37 relatórios, que estão publicados no nosso portal de relatórios gerenciais. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a intranet, que é sobre a tela, que é onde a gente acessa os nossos relatórios. Então, quem quiser acompanhar comigo, já pode abrir a intranet e acompanhar. Quem quiser, só pode ficar assistindo, que daí eu vou mostrar os caminhos. Então, abre a intranet com login e senha. E a gente vem na aba Procedimentos. Em que aqui ela está ordenada em ordem alfabética. Aqui na opção Gestão de Dados, tem uma breve descrição da equipe da gestão de dados. E para a gente acessar os relatórios, a gente pode clicar aqui nesse link, Relatórios Gerenciais DGD, ou nessa figura. Procedimentos, Gestão de Dados, e a gente clica na figura. E aqui a gente consegue ver os nossos relatórios, que aqui tem relatórios bastante variados, né? Então, aqui a gente tem o relatório das contas de água, arrecadação, tem relatórios administrativos, aqui tem a parte das contadorias, em que tem vários relatórios de contadoria. Aqui tem o controle de contratações. Aqui tem o relatório da CPE de Santos, que é um relatório de gestão de vara. Eu vou abrir o relatório para depois mostrar rapidinho o que pode ser feito, como, por exemplo, extrair as listagens. Por enquanto, essa base foi feita para as 4 varas que fazem parte da CPE de Santos. Aí, um outro relatório bastante acessado é o relatório do perfil de servidores, em que ele serve para a gente consultar o quadro de pessoal. Eu vou abrir também o relatório do sistema predial, que aí já é um relatório administrativo, é mais para os NUADs e para o administrativo, para poder tirar informações dos prédios. Então, para iniciar, inclusive para tirar uma das dúvidas do Clever, que ele perguntou como que eu posso saber quem são os juízes titulares ou substitutos. Então, nesse relatório do perfil de servidores, a gente consegue descobrir. Então, quando a gente abre o relatório, aqui a gente tem uma tela inicial, em que tem todo o quantitativo de servidores, e a gente vai vir aqui na aba Servidores. E essa aba vai trazer uma listagem de todo o nosso quadro, de servidores, magistrados e estagiários. Aí a gente clica aqui no grupo funcional. Se for para descobrir quem são os juízes, titulares e substitutos, a gente seleciona o grupo magistrado, que aí vai filtrar só os magistrados. Depois a gente vem nas lotações e a gente pode escolher alguma lotação. Por exemplo, Pedro Lessa, que tem o Cível. Vou aumentar um pouco o zoom.
Aí aqui a gente vai dar um foco, um modo de foco. E aqui eu vou ordenar pelas varas. Aqui a gente sabe quem são os titulares e quem são os substitutos. E as varas que não tem substituto é que os substitutos estão vagos. Aí aqui aparece toda uma listagem com os juízes titulares ou substitutos. E essa listagem também pode ser extraída para o Excel. Pedro. Oi. É que foi um pouco rápido. Se você pudesse retornar um pouquinho, só lá naquele primeiro acesso, eu não sei se eu estou equivocada, estou no lugar errado. Eu não encontrei essa aba gestão de dados que você falou. Para mim aparece gestão de documentos, tem outras opções de gestão, mas gestão de dados não encontrei. Isso, tem duas opções, procedimentos. Aqui, gestão documental, gestão e planejamento, e a gestão de dados ela fica aqui em cima. Uma outra forma de acessar é em todos os serviços. Então, achei agora, obrigada. Achou? Pedro? Oi. Acho que dá para localizar pela busca também, né? Se começar a digitar o nome do serviço. Isso, se a gente digitar relatórios gerenciais ou gestão de dados... Pedro, só um minuto. Eu localizei o atalho, só que a página não abre. Daqui não é possível acessar esse site pela intranet, não pela VPN. A intranet. Precisa estar logado na VPN para ele funcionar. Então, pela intranet não vai. Tem que estar com a VPN ligada. Todo mundo conseguiu acessar essa página com a VPN ligada? Não, para mim não aparece. Eu consegui. Ou a gente pode fazer como a Elaine falou, de colocar na lupinha e digitar gestão de dados ou relatórios gerenciais. Aí aqui já vai aparecer. Pelo busca, eu consegui, Pedro, sem precisar entrar na VPN. Não, eu achei via intranet, só que não, quando vai entrar na página, a página não abre. Isso que aconteceu para mim. É que na busca ele aparece... É que para poder acessar os relatórios precisa estar na VPN. Exatamente, a página não abre. Achar a gente acha, só que não consegue ver. Aí quando seleciona os relatórios, vocês não conseguem abrir? Fora da VPN, ela acessa a página, vai até vai para o relatório e fala que a página não abre. Isso é que tem internet, né? Eu estou tentando ver a VPN. Está acontecendo a mesma coisa comigo que acontece com o Altemar, Pedro. Estou com a VPN ligada, mas não acesso os relatórios gerenciais. Ele está pedindo login e senha? Não, ele dá um erro assim da página, assim, sabe? Gente, tenta dar um F5 para ver se ele carrega. Eu tive que pedir acesso, viu? A gente teve que mandar e-mail e pedir acesso. Talvez possa ser isso. É que a gente tirou os acessos, então agora não precisa mais. Ô Pedro, uma sugestão aí, desculpe aí os colegas, você caminhar com a apresentação, porque como o período é curto, senão você não vai conseguir nada, vai ficar nesse negócio de entra, não entra, vai ficar gravado, né? O curso está sendo gravado, depois o pessoal consegue acessar, senão a gente não vai conseguir aproveitar a tua apresentação aí, vai ser uma manhã um pouco perdida aí. Fica como sugestão para todo mundo de acordo?
Eu concordo com o Vinícius. Sim. Inclusive, eu estou anotando aqui, estou fazendo Concordo uma com o lista do que o Vinícius. pessoal está apontando como dificuldade, para a gente providenciar depois uns mini tutoriais, ou até ver o que a gente precisa reforçar depois, talvez numa mini conf específica para cada assunto. Então, eu acho legal a gente prosseguir nesse formato expositivo, e o pessoal ir apontando no chat o que achou mais difícil, o que precisaria reforçar. Porque aí, se der tempo, a gente pode até retomar no final. Pode ser? Pode ser. Então, essas dúvidas sobre acesso, a gente pode tirar depois da miniconf. E para a gente poder tirar o quadro de servidores, uma vez aberto aqui o relatório do perfil de servidores, a gente vem na listagem de servidores e a gente pode vir e selecionar uma lotação. Aí, qualquer lotação que precisar, vai clicando nas setinhas. Por exemplo, vou pegar o próprio SIM, Subsecretaria de Conhecimento, Comunicação e Inovação. Aí vocês podem pegar qualquer unidade, aí vai filtrar os servidores. E até na apresentação eu coloquei um tutorial básico para poder manipular os relatórios. Aí tem aqui essa setinha, que é o modo de foco, que é para a gente destacar a listagem. Aí a gente clica nos 3 pontinhos, exportar dados. Aí ele vai perguntar se quer em Excel ou em CSV. Aí a gente faz a exportação. E a planilha já abre no Excel. Então, como eu vou expor rapidamente só para poder ver o que é possível fazer para caso precise fazer um relatório. Aí ele aparece aqui como dados. E aí vai abrir no Excel. E aqui no relatório do sistema predial, como esse é mais administrativo, eu vou só mostrar onde fica aqui no nosso portal, que tem aqui, ó, predial, que são os dados do sistema predial. Então, tudo que vocês precisarem saber sobre os componentes do prédio, né? Elevadores, contrato de locação, os veículos, brigada de incêndio, todos os dados estão disponíveis aqui. E quando exporta para o Excel, aí vai ter uma planilha que vai estar nesse formato, que ela vem assim para vocês poderem trabalhar e gerar os relatórios. Que aqui eu extraí da Subsecretaria de Conhecimento e Comunicação e Inovação. Mas está disponível para todas as lotações da Justiça. Inclusive, esse é o tema do curso de Excel e dos cursos de Power BI. Então, aqui no sistema predial, tem todos os dados sobre as instalações. Então, aqui tem frota de veículos, que aí é a mesma coisa. Clica na tabela, aí aqui aparece os dados dos veículos, quais são os veículos que tem em cada subseção. Então, se perguntarem, quantos veículos tem na sua subseção? Aí vem, aqui na setinha, inclusive aqui tem até para as 3 regiões. Seleciono o polo. E depois pode selecionar a cidade, se preferir. E vai aparecer a listagem de todos os carros que tem naquela subseção. Isso pode ser feito com qualquer outra coisa, os contratos de locação. Em caso tenha aquela necessidade urgente de ter o dado rapidamente. Então, ele já está disponível no sistema predial. E aqui, internamente, a gente tem um relatório de gestão de vara, que é o da CPE de Santos. Aqui a gente tem os dados sobre o acervo de processos, os 30 dias, os processos estão há 30 dias sem o movimento, as tarefas realizadas por cada usuário. Então, só para dar um pequeno exemplo, pode fazer uma consulta, mas quantos processos tem em carta precatória? Aí a gente abre a tabela, a gente vem aqui nas caixas de tarefa, né, que são agrupamentos de tarefas do mesmo tipo, e a gente digita aqui, precatória.
Daí a gente coloca aqui, ó, assinar carta precatória. Um exemplo. Aqui tem 26. Daí a gente filtra o usuário, pode ver quem fez a assinatura. O período, que aqui foi só no dia 1º até o dia 31. Mas vamos supor que a gente queira pegar do começo do ano. Então, põe 1/1 a 31/3. Aplica o filtro. E aqui a gente tem uma listagem das cartas precatórias. Aí a gente Pedro, pode... tem algumas dúvidas aqui no chat sobre esse acesso à Evara. Se essa tela é pública e se essas opções são apenas para as Evaras, a Mônica e o Vinícius. São só para as Evaras, por enquanto. Que é para a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas de Santos. Que estão aqui na nossa intranet. Então, ainda não foi feito para as outras varas. Que é o que a gente vai ver nos outros painéis. Então, aqui tem as saídas nos últimos 15 dias, que vai carregar um gráfico. Então, aqui foi feita a divisão entre a Evara e os setores da CPE. E daí aqui aparece a produtividade diária. E todos esses dados são interativos e podem ser extraídos para o Excel. Então, aqui está no período de 10/3 a 25/3. Vamos supor que a gente queira até do dia 1 ao dia 15, né? Que esse gráfico ele faz um filtro de 15 dias para trás. Aí apliquei o filtro de 15/3. Aí ele vem e aplica o filtro e traz a produtividade, que veio de 28/2 a 15/3, né? Então, se a gente for pegar a primeira quinzena, então a gente precisa pegar a data de referência como 16/3. Assim como a gente pode fazer análise por tarefas. Então, vamos ver o quanto que saiu de análise de secretaria. Então, a gente pode vir um filtro e filtrar por tarefa. Análise. A gente aplica aqui, filtra, e daí a gente consegue ver tudo que foi feito de análise de secretaria nessas datas. E se passar o mouse em cima, a gente consegue ver a variação de um dia para o outro. Assim como a gente pode filtrar por vara, e ver o que foi feito em cada uma delas. Então, estou mostrando uma aplicação básica, porque os relatórios eles são feitos em Power BI e todos os outros que a gente for ver daqui para frente, o funcionamento é mais ou menos parecido. Aqui na borrachinha a gente tira o filtro e pode fazer uma pesquisa nova. Então, esses relatórios... Oi? Com licença, esses documentos são exportáveis para Excel? São todos exportáveis para Excel. Ótimo, perfeito. Porque o PJE ele tem uma dificuldade, né? Ele só sai em PDF, tem que usar I Love PDF, ou se não, os relatórios gerenciais que saem já em PDF, já em Excel. Obrigado. Que essa é uma das grandes vantagens do Power BI. Você pode exportar tanto para Excel quanto para CSV. Obrigado. Então, esses relatórios, eles são os relatórios que estão no nosso portal de relatórios gerenciais. Então, como o tribunal tem a equipe de gestão de dados dele no Inova TRF3, então esse aqui é o nosso portal, que ele está mais focado nos dados administrativos. Os dados de estatística processual, quem fez foi o tribunal. Então, agora, a gente vai acessar a intranet do TRF3. Aí a gente vem aqui, seleciona TRF3 aqui na parte de cima da aba. Vai abrir a intranet do tribunal. Login e senha de acesso.
E a gente vai ter acesso à intranet do tribunal, que é onde estão os dados de estatísticas processuais. E os relatórios do tribunal, eles são muito completos e muito detalhados. Então, essa parte de estatística processual a gente consegue ver por unidade e consegue ver também por classe, assunto, tem as séries históricas. Então, tem uma quantidade muito grande de dados. Então, a gente vem aqui, ó, a gente vem na intranet do tribunal, vou voltar uma tela para poder fazer de novo. A gente vem em procedimentos e estatística. Todo mundo conseguiu chegar? Procedimentos e estatística. Daí a gente vai ter os relatórios de acesso público e os de acesso interno. Então, a movimentação processual é um relatório de acesso interno, que é o relatório mais completo que tem sobre movimentação processual. Então, esses relatórios demoram um pouquinho para carregar, porque eles têm uma base de dados bem extensa. Então, sempre quando aparece essa tela de carregando dados, é porque a gente tem quase toda a nossa base aqui, que está sendo migrada pouco a pouco. Então, a gente tem uns dados muito completos. Enquanto carrega, eu vou mostrar para vocês os outros relatórios que tem, que a gente vai acessar depois. Então, tem aqui metas nacionais do Poder Judiciário e as específicas da Justiça Federal. Que esse relatório vai ter só as nossas da terceira região, né? Que é São Paulo, Mato Grosso do Sul e o Tribunal. No relatório que eu vou mostrar para vocês do Observatório CJF e Observatório CNJ, que é o DataJud, tem os dados que são de todo o Poder Judiciário. E no caso do CJF, de todas as instâncias da Justiça Federal. Então, aqui já carregou a movimentação. Então, a gente tem os relatórios sobre entradas, né, que são os casos novos, os redistribuídos, embargo de declaração interposto e os reativados. Aí tem os de acervo, que são as séries históricas e a tramitação atual. Tem as saídas, né, que são a remessa ao tribunal, que esses aqui são os da primeira instância. Ô Pedro, só um minutinho. A tela que está compartilhada, ela está travada aqui. Não sei se é comigo só. Está aparecendo movimentação processual várias federais? Aqui está normal. Não, está travado, Pedro. Está carregando dados ainda. Para mim está Aqui está normal também. Aqui também está normal. Deve ser Agora está normal. Apareceu agora, Pedro. Desculpa. É porque como tem bastante gente na reunião, então acaba ficando um pouco mais lenta a banda. Então, quem tiver um pouquinho de atraso, é só esperar um pouco que daí volta. Beleza. Obrigado. Então, pessoal, eu sugiro, se vocês toparem, desligar as câmeras. Isso economiza um pouquinho de banda também e faz a conexão ficar um pouquinho melhor. Vamos ver, a Silvana fez uma pergunta aqui, se poderia dar exemplo de dados de juizado. Pode ser especialmente de Santo André. Então, vamos aplicar os filtros para Santo André. Então, a gente vem aqui, unidade judiciária. Aí a gente desmarca tudo. Aí a gente vem aqui, ó. Nesse filtro de unidade, a gente tem Mato Grosso do Sul e São Paulo, que é só o primeiro grau. Aí a gente clica na setinha para baixo, para poder ver as localidades. A gente seleciona Santo André e clica na flechinha para baixo e daí a gente vai ver primeira vara gabinete de Santo André. Aí a gente aplica o filtro. Jéssica perguntou se a base é fornecida pela estatística. Sim, eles é que alimentam esse relatório. É a DEG que é responsável por alimentar. Então, aqui, ó, sistema PJE primeiro grau e o período. Então, aqui ele está filtrado de março de 2021 a fevereiro de 2022, né, que são os últimos 12 meses. Só que os dados estão disponíveis desde 2018. Eu vou deixar esses 12 meses por enquanto, só para vocês poderem ver o relatório sem carregar muito, né? Porque como a base é grande, quanto menos
dados a gente colocar, mais rápido ele roda, só para não atrapalhar a apresentação. Então, se a gente quiser saber quantos processos foram baixados no GEF de Santo André nos últimos 2 meses, a gente vem na saída e clica em baixados. E quando a gente passa o mouse no filtrinho, aí a gente vê aqui quais são os filtros aplicados. Indicador processos baixados, o ano, os filtros que a gente aplicou da localidade e os anos. Vamos ver, ele não retornou dados. Em que alguns dados ainda estão sendo alimentados pelo sistema. Vamos ver se no GEF de Santo André já tem os dados alimentados. Se a gente clicar nessa flechinha para limpar os filtros, aí ele volta. Eu vou tentar reaplicar para a gente poder ver. Aqui apareceu só as varas federais com dados. Então, o juizado ainda não teve a migração dos dados. A Jéssica perguntou se essa base de relatórios gerenciais é a mesma que eu estou mostrando. Não. Apesar dos dados serem os mesmos, aqui os filtros aplicados são diferentes daquele que vai para a estatística. Então, os dados não necessariamente vão bater com aqueles que são de estatística processual, né? Que são uma fotografia do momento. Ô Pedro, desculpa estar interrompendo, só para colocar aqui para o pessoal, porque tem pessoal de juizado aqui, eu sou o GEF adjunto. Para mim, por enquanto, tá só os dados da base daqui da vara. O do GEF, que é adjunto, não estão no Power BI ainda. Então, na verdade, o GEF, e apesar de que eu estou com o GEF aqui migrado para PJE desde agosto. Então, no caso, não foi inserido mesmo. Então, não está dentro, né? Uhum, perfeito. Romper aqui, que eu mandei já a pergunta ali 2 vezes, eu prefiro até formular ela falando, eu sou a Jéssica. Ô Pedro, eu estou perguntando se a base de dados, essa base de dados que você está mostrando para o pessoal aí agora, é o DW, que o pessoal da estatística usa. A minha pergunta é se os relatórios gerenciais usam essa mesma base de dados. Então, o DW, ele tem os dados lá dentro, só que essas bases elas são filtradas. Sim, mas nos relatórios gerenciais, é usado o DW também? Nos relatórios do tribunal? Nos relatórios gerenciais que você mostrou inicialmente na Miniconf. Então, os relatórios da primeira instância é usado um DW nosso. A gente usa algumas coisas do DW do tribunal, mas os dados são nossos. Então, o tribunal faz os relatórios gerenciais com o DW de lá, que é uma outra base de dados. Então, porque eu estou te falando isso, porque eu sou da corregedoria e a gente está iniciando agora a nova gestão e a gente está verificando que a lista de relatórios de processos dos relatórios gerenciais diverge da lista fornecida pela estatística, justamente porque, para fins estatísticos, acaba que os relatórios gerenciais acabam não sendo úteis para a gente. E pode ser que não seja útil também para as varas. É que os relatórios gerenciais para fins de correição são diferentes dos para fins gerenciais. Então, os filtros são bem diferentes, apesar de ser a mesma base. Então, todo o tratamento de dados que tem por trás, ele é diferente. O Pedro, desculpa a questão, essa questão mencionada pela colega, eu acho que é extremamente importante, porque eu sou diretora da 2ª Vara de Execuções Fiscais e creio que os demais diretores também utilizam os relatórios gerenciais do PJE para fins de cumprimento de metas,
né, de estatísticas da unidade. Agora, né, esse apontamento feito, né, acho que é uma questão extremamente delicada e importante para ser esclarecido. É importante usar os relatórios gerenciais com a parametrização correta, que isso aí ela precisa ser pedida sob demanda. Certo. Ô, Pedro, para quem a gente solicita? Porque a gente está iniciando agora a nova gestão lá da Corregedoria, e eu até queria, a gente está com um projeto para implementação do BI também, para que as varas também tenham um acesso mais facilitado sobre todos os dados da própria vara, né? Com o que a gente fala da TI para a gente ajustar tudo isso daí? Esses dados, eles são fornecidos pela estatística, então eles não são feitos pela TI. Então, a gestão de dados, ela fica apartada da TI, porque ela tem... Mas o fornecimento da base de dados é feita pela TI, não? A base de dados é feita pela TI, só que o tratamento é feito pela gestão de dados. Certo, mas eu precisaria conversar com alguém da própria TI a respeito dessa base de dados. Com o que a gente poderia conversar? Essa base de dados, como é do tribunal, então precisa ser com a ADEG. A DEG? É. Então, é a ADEG que é responsável por gerenciar esses relatórios. Não, a ADEG é a estatística, né? Isso. Sim, mas eu queria um contato de alguém da TI para a gente ajustar isso daí que você está falando, entendeu? Então, é a estatística que passa para a TI para fazer os ajustes. E você não sabe com quem da TI que a gente possa conversar? É que esses relatórios não são feitos pela TI, são feitos pela estatística. Eu sei, mas a gente precisa alinhar a questão do fornecimento da base de dados para a estatística extrair os dados, entendeu? Isso, que você passa para a estatística e daí a estatística passa para a TI. Tá ótimo. Que elas trabalham em conjunto. Tá, eu vou conversar com a Maíra, então. Muito obrigada. Isso. Ela vai saber te informar. E nesse outro relatório, é o relatório das metas do CNJ. Que aqui, produtividade, celeridade, conciliação. Aí aqui aparecem os gráficos com o percentual de cumprimento de meta. E da mesma forma que os relatórios de estatística, eles podem ser filtrados por localidade. E vão até a granularidade da unidade. Oi, por gentileza. Quanto a esse painel de metas, você tem ideia de quando que ele vai ser atualizado? Porque os dados estão aí de 31 de dezembro, né? E a gente já está praticamente em abril. Você tem ideia de quando que vai haver atualização nesse painel? Eu não cuido desse painel porque ele é da ADEG também. Então, como são eles que gerenciam esses dados, então precisa ser tudo solicitado por lá. Pedro, desculpe me interromper. Eu sou do juizado e me surgiu exatamente a mesma dúvida que a colega da corregedoria perguntou e em termos técnicos, quem faz qual relatório, fiquei bastante confusa. Os relatórios que estão aí e que são de juizado são diferentes dos relatórios que a corregedoria dispõe e os juizados ainda estão com os dados não migrados, é isso mesmo? Os dados do juizado estão sendo migrados ainda, porque está saindo do CIGEF para ir para o PJE. Tá. Existe, aí eu tenho mais duas perguntas na sequência. Existe alguma previsão para todos os dados estarem atualizados? E se existe uma previsão, eu não sei se isso é possível e se existe esse estudo, mas desses relatórios serem disponibilizados diretamente em PJE, mais ou menos nos moldes como era no CIGEF, ou não existe nem esse estudo, essa possibilidade, essa viabilidade? Porque a equipe do PJE ela trabalha de uma maneira apartada da equipe de gestão de dados, tanto da primeira instância quanto a do tribunal.
Então, justamente esses relatórios surgem para poder produzir os relatórios de uma maneira mais rápida, sem depender do PJE, porque como é um desenvolvimento diferente, ele é mais demorado, então os relatórios surgem não só para poder fazer os trabalhos mais expressos, mas também para poder orientar o PJE para as necessidades que a gente tem. Então, essas dúvidas, eu vou pedir para vocês passarem para mim, por favor, que eu vou encaminhar para a estatística do tribunal, com aqueles que desenvolvem o relatório. Entendi. Tá bom. Muito obrigada, Pedro. Desculpa o desespero. Obrigada. Não, essas perguntas são muito importantes, porque daí eu encaminho para eles e daí já tiro todas as dúvidas. E para concluir o relatório de estatística aqui da terceira região, então tem alguns relatórios que são mais focados. Então tem esses aqui de teletrabalho na quarentena. Aí tem esse aqui de LIODES, né, que são direitos de saúde e execução fiscal, relatório de ações relacionadas à Covid-19. Tem o relatório de movimentação processual. E tem os de metas nacionais do Poder Judiciário, tem do primeiro e segundo grau. Direito ambiental, aí tem o acervo do segundo grau, do CIAPRO, que está sendo migrado para o PJE. Eu vou mostrar aqui os dados de produtividade. Esse relatório ele é interessante porque ele é diário. Então, ele traz toda a listagem do que foi enviado diariamente. Aqui tem o tribunal, que inclusive o gráfico diário ele mostra os distribuídos, que são essa área azul, e os baixados, que são a área verde. E mostram por unidade. E mostram diariamente. Aqui tem a Justiça, de primeiro grau de São Paulo, Justiça do Mato Grosso do Sul. E aqui tem o detalhamento de distribuição e baixa da Justiça Federal. E aqui tem as informações do relatório. Então, agora eu vou mostrar os relatórios externos. Então, eu vou mostrar o DataJud, que é do CNJ, o Observatório do CJF. E o Justiça em Números. Então, eu vou começar pelo DataJud. Só fechar as guias que eu já abri. Que o relatório do DataJud, ele tem informações muito parecidas com o das estatísticas processuais do tribunal. Só que esse aqui ele tem para todos os órgãos do Poder Judiciário. Então aparece aqui ramo da Justiça, tribunal, o grau, dá para ver até por município e o nome da unidade. Então aqui eu vou escolher Justiça Federal.
no Tribunal TRF3. Grau, eu vou colocar aqui juizado. O F município, aqui tem Mato Grosso do Sul e São Paulo. Eu vou abrir o município. Vou colocar Santo André. Sua tela está travada. Assim está travada porque está carregando os dados. Não, parou no último relatório que você fez. Eles estão na mesma casa? Então, acho que tem um delay mesmo, né? Enquanto para alguns abre a tela, para outros não. A minha também está travada aqui. Eu acho que é a mesma coisa que aconteceu agora há pouco. Eu vou pedir só para quem tiver com a câmera ligada para desligar, por favor, que é por causa da quantidade de participantes. A minha está travada há muito tempo também. Rápido. Deixa a mamãe tirar uma foto aqui dessa dúvida. A Fernanda perguntou se existem tutoriais. Existem. Nossa. Inclusive, até a apresentação que eu vou compartilhar com vocês, tem um pequeno tutorial de como manusear os relatórios em Power BI. Eu vou compartilhar com vocês. E todos os links dos relatórios que estão aqui, eles também estão na apresentação. Então, aqui nessa parte, aqui navegando nos painéis da apresentação que eu compartilhei com vocês, tem um tutorial de como manusear os relatórios, tanto para poder filtrar, quanto para poder exportar. Colocar modo de foco, ver os filtros que estão aplicados. Porque esse não é assunto da Miniconf, esse já é um assunto do curso de Power BI básico. Os relatórios do PJE, eles são feitos direto na base de dados. Enquanto para a gente poder fazer os relatórios gerenciais, a gente precisa extrair para o DW para depois criar os relatórios. A Mônica sugeriu que você fechasse a sua câmera. De repente, melhora também, né? E os demais ainda que estão com câmera aberta. Mas está abrindo também. A Clélia já conseguiu abrir. Eu também não estou vendo nada. Eu passei para vocês o link do relatório. Aqui eu apliquei, vocês conseguem ver que eu apliquei o filtro, né? De Justiça Federal, TRF3, Juizado Especial, Santo André, que eu escolhi estado e a cidade, e a primeira vara gabinete. Que é para fazer o mesmo filtro que a colega pediu. Então, os dados que ainda não foram carregados lá no DW do tribunal, aqui no CNJ eles já estão disponíveis. Então, é uma outra fonte de dados que a gente também tem para poder acessar. Pedro, desculpa, é a terceira fonte. São 3 dados que deveriam ser iguais e não são. É porque esses dados são fornecidos pela estatística para o Conselho. Então, mas me parece que a estatística deveria ser exata em qualquer sistema que utilizar, porque são os mesmos dados, deveriam ser pelo menos, né? É essa dificuldade que as varas encontram. Cada sistema que se cria tem um dado diferente quando deveria ser igual. É que a parametrização é diferente. Então, a estatística que faz diversas parametrizações conforme a necessidade, porque para correção tem um tipo, para a estatística do CNJ tem outro, para a estatística gerencial tem um outro diferente. Mas, Pedro, nessa linha aí que a colega está falando, por exemplo, eu estou vendo da minha aqui de Jaú, tá? Então, em tese, aqui em 2022, o meu modo cachê, que seria os processos físicos, eu estou com uma tramitação líquida de 568 processos. E eu acabei de tirar hoje uma estatística prévia daquela que eu envio para a corregedoria,
e eu tenho 115 processos. Então, ou seja, eu tenho uma divergência bem grande. Agora, esses dados que a Corregedoria utiliza não são os mesmos enviados ao CNJ, que deveria alimentar esse sistema? Aí essa é uma pergunta mais técnica, que aí precisa perguntar para a estatística. Porque eu trabalho os dados, só que qual é a regra de negócio que se usa? É a estatística que precisa fixar. Porque dá variação mesmo. Então, por exemplo, eu preciso ajustar isso, porque eu acho interessante. O painel aqui é bem mais limpo e tal, é bem mais interessante, é bem mais moderno aqui para a gente ter acesso aqui a dados, mas eu gostaria de ter o acesso aos dados reais. Como eu vou fazer para conseguir ajustar essa minha estatística, que ela é gerada pelo sistema MAMPS ainda, tá? Que seria a minha estatística real, que eu envio todo mês, para que ela reflita o que está aqui no Power BI aqui. Para quem eu envio, isso seria interessante até que a gente tivesse também, se pudesse passar uma relação conforme a situação dos canais de comunicação, que às vezes para a gente, eu não sei se para os outros colegas acontece, a gente tem às vezes uma certa dificuldade com quem se comunicar, para quem deve enviar a informação, para a gente ser mais assertivo, entendeu? Se você puder ajudar a gente, seria bem interessante. Ô, Pedro. É o NUAGE, não é? Gente, desculpa interromper, eu sou a Jéssica, a gente iniciou agora a nova gestão lá na Corregedoria. Esse painel que o Pedro está mostrando, o Pedro Henrique, né? Desculpa, eu perdi quem foi que fez a pergunta, mas esse painel que o Pedro Henrique está mostrando... Bruno. Oi, Bruno, desculpa. Esse painel que o Pedro Henrique está mostrando é reflexo real do que existe na vara hoje. Por quê? Porque a base de dados é o DW, que nem eu estava perguntando anteriormente para o Pedro, e eles fazem a leitura do DW e jogam para o painel do BI. Então, hoje em dia, o que tem no painel do BI é lançado para esse painel que ele está mostrando agora. O problema é o seguinte, esse painel, assim, não é nem problema, é questão de adaptação, da gente ir verificando as inconsistências. A gente está em fase de homologação ainda desse painel, porque a gente está verificando algumas situações em que existem processos, por exemplo, que pela vara estão arquivados, mas pela estatística não estão arquivados. Por quê? Porque falta a vara lançar o lançamento do movimento de arquivamento, por exemplo, tá? Mas isso é uma questão que a gente está conversando já com o setor de estatística para realmente implementar, tá bom? Não, perfeito. É Jéssica, né? É isso? Isso. Oi, Jéssica. Não, tá bom, Jéssica. Até porque também nós estamos com a nossa correção marcada aí para junho. Aí eu já estou como é que fala, me adiantando, porque isso é importante para a gente, né? A gente trabalha com dados e tudo, então a gente tem a vara na mão aqui. Perfeito. Não, com certeza. E a nossa ideia é deixar esse painel de melhor visualização para todo mundo, tá bom? Tá bom. Não, tá joia. Mas, por enquanto, eu estou com a impressão que essa mini-conf vai ter que render vários workshopzinhos mais específicos, né? Sim, com certeza. Eu acredito mesmo. E talvez, gente, com grupos menores, e assim, só o pessoal do GF, só o pessoal da Corregedoria, não sei, me parece mais interessante, né? Que a gente escolhe um tema, um tópico, uma dificuldade, e fica só num lugar do sistema, né? Quem está falando é a Adriana, eu sou do GF de Osasco. Obrigada, é uma sugestão que eu queria deixar. Interessante, Adriana. Depois a gente dá andamento aqui, ver com o próprio Pedro, com a equipe, com quem que a gente tem que falar e, de repente, rodar uma pesquisa com os diretores, ver o que seria mais interessante para cada um e ir fazendo, assim, eventos mais focados nas necessidades específicas. Eu acho interessante, até aproveitando a colega da Corregedoria, porque às vezes também a gente linkar quais são os dados mais relevantes aí, até para a Corregedoria ter a leitura das varas e fazer a gestão, que a gente tem que fornecer e ajustar e tentar deixar ele da forma mais clara possível. Porque a gente sabe que a gente está num período de migração, né, que geraram algumas inconsistências e elas ainda existem ainda vai levar um tempo ainda para a gente estar limpando, estar operando. Então, quanto mais, eu acho, apropriação a gente tiver desses novos sistemas que estão sendo criados, né, e com essa atividade para a gente, vai ser bem melhor. Eu acho que a gente consegue otimizar bastante e chegar a um ponto aí que a gente esteja, digamos assim,
perto da perfeição, né? Que é óbvio que isso aí é algo sempre ideal, mas a gente sempre está perseguindo isso aí, né? Elaine, Certo, então eu vou... Mônica, eu só queria fazer uma divergência respeitosa com a Adriana. Eu entendo que grupos mais direcionados podem ser muito eficazes, mas eu acho que esse mix que tem aqui mostra as dificuldades de todo mundo e gera mais empatia, porque nem todo mundo acompanha tão rápido. Eu não acompanho muito rápido, eu tenho bastante dificuldade com os sistemas, etc. Então, eu acho que o mix é importante. E a participação aqui da corregedoria, na pessoa da Jéssica, foi fundamental, porque a gente se sente apoiado pela corregedoria e se sente mais confiante nas correções, porque a gente fica muito ansioso com tudo isso. Então acho que o mix é Mônica que está falando? Mônica, é. Oi, Mônica, desculpa até interromper. Eu já posso até me adiantar enquanto o Pedro não volta e falar para vocês algumas coisas assim. Faz menos de um mês que a gente está lá e são coisas que a gente já verificou utilizando esse painel que vocês já podem ir correndo atrás para corrigir, para tentar corrigir. Uma das situações foi essa que eu falei, que a gente verificou que existem processos que estão no arquivo, tá? Só que eles constam na estatística como ativados. Tá? Então, eu não tenho nem como explicar para vocês agora no momento como que faz para acessar esse dado. A gente pode procurar até ver uma maneira de viabilizar isso para todos vocês. Eu posso conversar com os assessores, porque também nem assessora eu sou, né? Mas é uma coisa muito importante, assim, para vocês já irem dando uma olhada, tentando corrigir esse... Não é nem erro, assim, é só a falta do registro de um lançamento de movimento que faltou no processo para que ele fique realmente baixado, porque pela estatística ele mostra ativado e ele efetivamente foi arquivado, tá? Uma outra situação... Oi? Alô, Elaine? Oi? Tudo bem? Com relação a isso, a gente teve já uma rodada da gestão da corredoria anterior, que a gente verificou que existem umas situações em que, na verdade, o processo eles estão arquivados os dois, o físico e aquele que está no PJE. Só que eu não sei, aí é uma explicação técnica de TI que eu não entendo, em que gerou essa inconsistência por um delay ou por uma questão de fila, porque parece que você tinha que arquivar um primeiro para depois arquivar o outro. E como isso foi feita uma inversão nesse sentido, ficava aparecendo que o processo não estava arquivado ainda. Então, eu peguei um lote de processos que apareceu uma inconsistência do CNJ, que estava arquivado o processo físico e estava arquivado o processo no PJE. Eu tive que desarquivar o processo do PJE e rearquivá-lo novamente. E aí ele saiu da inconsistência. Bruno, e realmente isso daí aconteceu, foi inclusive mostrado por um colega nosso que trabalhava no setor de estatística, foi instaurado inclusive um procedimento SEI, foi enviado e-mail para todas as varas, correto? Então, a questão é que a gente está verificando processos realmente eletrônicos, entendeu? Eles estão na tarefa arquivados, mas não foi registrado um movimento de arquivamento, porque o que é uma coisa muito importante para todo mundo entender é que a estatística ela vai pegar o registro do movimento. Se o registro do movimento não é feito de maneira correta, o sistema não entende que aquele processo foi para o arquivo, por exemplo, entendeu? Mas fica tranquila, porque não são muitas coisas, não são muitos processos. É só uma questão realmente de ir conversando com as varas e de sendo feita essa regularização. Desculpa, às vezes um tutorialzinho assim, às vezes simples desses pontos Correto. Aí, às vezes até ajuda a gente disparar para todo mundo, não precisa nem fazer reunião, falar assim, gente, tem que fazer assim, observe, porque às vezes o sistema do PJE, o fluxo dele, às vezes ele é um pouco burocrático. Isso. Então o que acontece, a gente se perde às vezes no fluxo do PJE, e a gente acha que fez uma tarefa e não fez. E não fez, exatamente. Não, pode deixar, eu vou conversar com os assessores para a gente soltar esse comunicado, para vocês já irem adiantando isso. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Bruno. Pessoal, o Pedro voltou. Essa conversa está interessantíssima, mais do que pela palestra em si, pela essa quantidade de informações e dúvidas que a gente está levantando. Isso para a administração, de ver o que realmente o usuário precisa, é excelente. Pedro, antes de você continuar, o Paulo está com a mão levantada, e antes de passar para o Paulo,
Pessoal, para quem não sabe, o chat fica permanentemente disponível, mesmo após o encerramento da reunião. Então, serve para vocês continuarem conversando por lá, como grupo, para um ter o contato do outro, para continuar conversando. E também, no máximo meia hora, o sistema fica renderizando, no máximo meia hora depois. No fim da reunião, a gravação já aparece para quem quiser rever, ok? Então, vou passar para o Paulo, depois para o Caio, e aí devolvo para o Pedro responder, ok? Pode falar, Paulo. Paulo? Acho que o Paulo não abriu o microfone, será que é isso? Alô, estão me ouvindo? Sim, agora sim. Alô, estão me ouvindo? Eu estou ouvindo, sim. Pode falar, Paulo, eu estou ouvindo. Caramba, que conexão ruim. Bem na hora que eu preciso. Ai. Alô? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, Paulo. Acho que ele é que não está ouvindo a gente. Eu vou passar para o Caio, então, e depois o Paulo tenta de novo, ok? Pode falar, Caio. Bom dia, pessoal. É Caio, de Catanduva. Eu queria só colocar duas situações. Primeiro, louvar a iniciativa da Corregedoria de termos aqui um representante da equipe, né, Jéssica? Agradeço sua presença aí, eu acho que é de extrema importância. Tá certo que é uma questão pontual que está envolvida a Corregedoria nessa questão, mas na verdade, todo o andamento da vara e todo esse dia a dia que nós temos aí, de alguma forma ou outra, a gente precisa sempre ter um canal aberto com a Corregedoria, com a Core. Eu acho que a participação de alguém da equipe nesses cursos é legal porque ela vai ver também qual que é o feedback das unidades, as dificuldades, pode nos ajudar em vários aspectos de desenvolvimento, às vezes de rotinas, né, ou de sistemas, para que ambas, tanto a Corregedoria quanto as unidades aí que processam os feitos, possam ter desempenho melhor. Sobre essa questão que foi levantada da divergência, por conta do movimento, que acho que foi o Bruno que comentou, não é nem a questão da ordem, me parece que a rotina da baixa digitalização, ela não arquiva e não finaliza o processo, ela coloca o processo numa situação como se fosse um sobrestamento físico, por isso que a última baixa tem que ser a baixa pelo PJE. Então, por exemplo, se fizer uma baixa no PJE por algum motivo e no físico tiver que alguma petição, ou depois da baixa no PJ fizer algum 133, ele fica aparecendo como ativo. Eu não sei se é essa a questão. Mas eu queria que você pudesse, Jéssica, se possível, passar para nós um tutorialzinho desse caso específico do arquivamento, se possível, aqui mesmo nesse chat do mini-conference aqui do Teams, para a gente acabar, eu acho que talvez você vai levar essa questão para que seja feito um tutorial mais amplo de outras questões também, mas a gente já ficaria com isso aqui e a gente já entenderia qual que é esse problema exatamente para que ele não continue acontecendo, para depois a gente não ter um volume maior de correção. Não sei se seria possível de ser feito isso. Perfeito, Caio. Não, eu vou conversar com o pessoal lá para a gente fazer um tutorialzinho e lançar aqui no chat. Porque a gente vai matando caso a caso, depois não vai se acumulando ou se agravando, tá bom? Obrigado, viu? Alô, Pedro? Oi, pode falar. É o Paulo Borja. Pode falar, Paulo. Estão me ouvindo agora, né? Sim. Elaine, naquela hora minha conexão caiu. Primeiramente, gostaria de colaborar, Pedro, com a sua apresentação, que está sendo muito esclarecedora. Agradecer por esse tempo aqui. Também trabalho na Corregedoria no setor de estatística. Talvez algumas pessoas me conheçam já por vários contatos aí por correio eletrônico, telefone, e-mails. E é o seguinte, o primeiro esclarecimento muito importante que eu queria colaborar é quando você apresentou lá no início da Conf sobre relatórios gerenciais, a gente não confundir com os relatórios gerenciais do PJE, que é um outro acesso interno, ao qual eu percebi que talvez gerou uma pequena confusão em razão da nomenclatura, né? Então, os relatórios gerenciais que você apresentou são esses aí da gestão de dados, né? Que você fez brilhantemente a exposição de várias informações que até nos surpreende pela quantidade e pelas opções. Dos relatórios gerenciais do PJE, ao qual o tribunal disponibilizou desde a implantação do sistema, né? Ao qual esse tem uma finalidade gerencial do diretor, do magistrado, dos usuários, para verificar os números de andamento
dentro do sistema PJE. Uma outra importante definição que a gente tem que ter claro, principalmente para os usuários nas unidades, varas, GEFs agora que foram migrados, é que, como disse bem o Pedro, os parâmetros que se usam para um relatório gerencial e para a estatística são diferentes. Então, vou dar um pequeno exemplo. Quando a gente monta um painel de estatística, lá do painel de BI, quando extrai as informações para a base do DW, quando a gente vai apresentar esses números, o critério e parâmetro, inclusive definido pelo CNJ para atender justiça em números, modo de produtividade e agora o DataJut, utiliza-se um critério chamado movimentação processual. Então, é um parâmetro, é um critério, é uma definição hierárquica de órgão superior a nós. Então, nós temos que seguir esses parâmetros para que os dados sejam consolidados de forma correta. Quando o relatório gerencial é montado através de uma área de TI, em conjunto com a área de estatística, são montados por outros parâmetros. Um exemplo, as tarefas. Então, tarefas são diferentes de definições de movimentação processual. Então, as tarefas que estão lá no relatório gerencial do PJE, ele traz um outro critério, ele traz uma outra definição e um outro parâmetro. Os relatórios gerenciais, alguns, eles são online. É a fotografia do momento, daquele minuto, daquele dia. O parâmetro do BI, ele é mensal ou quinzenal. Então, são consolidações com tempos diferentes. Por isso que é muito comum falarmos de divergências numéricas, né? Porque nós não estamos olhando para a mesma, vamos dizer assim, a mesma definição de parâmetro. Estamos olhando para o mesmo lugar, para o PJE, mas estamos olhando sobre um outro foco, tá? Uma colega mencionou aí sobre divergências de DataJut, painel do BI e relatório gerencial. Então, esclareci agora uma pequena diferença entre relatório gerencial, que não podemos defini-lo como dado estatístico, tá? Ele tem uma outra natureza de informação. O painel de BI, sim, ele tem um parâmetro e natureza estatística. O DataJut, ele foi estreado agora neste mês, né? O CNJ fez o lançamento nacional. É um repositório muito grande, muito extenso, que vai reunir todos os números que podemos imaginar de todos os ramos da justiça. Então, nós temos que compreender que, como ele está começando, iniciando, haverá sim divergências, porque são vários tribunais encaminhando mensalmente esses dados, né? São todos os tribunais estaduais, todos os federais, todos os ramos da justiça. Então, será, neste momento, um trabalho de paciência de a gente entender que isso vai se assentar com o tempo, né? Então, a gente vai entender que, neste momento, haverá divergência. E só para concluir, completando algumas coisas que a Jéssica, da Corregedoria colega, mencionou, existe um tutorial que eu tenho conhecimento que a DEG já preparou, tá? Se não me engano, isso foi divulgado para quem participou em em maio do ano passado, se não me engano, dia 4 de maio, foi lançado o painel de estatística de movimentação processual que o Pedro nos apresentou agora, preparado pela divisão de estatística dentro da DEG. Tá? Se não me engano, a gente pode contatá-los novamente para fazer uma nova divulgação. Já existe alguns tutoriais sobre algumas questões. Não sei pontuar exatamente se vão resolver todas que falamos agora, mas esse tutorial já existe e podemos trabalhar para implementá-lo, para que ele seja aprimorado e melhorado no que se falta falar neste momento. E outra questão muito importante, talvez observaram ali quando o Pedro apresentou, existe uma observação dizendo assim, em homologação pelas unidades judiciárias. Então, é de suma importância, tanto magistrados, servidores, diretores, oficiais de gabinetes, que fiquem acompanhando o painel, acompanhem os dados que possuem através do PJE e através do MAMPS, CACHEC, que foi dado um excelente exemplo de divergência, porque esse painel encontra-se sob homologação. E nós dependemos da colaboração individual de cada unidade judiciária que nos apresente, que nos provoque, que nos encaminhe a divergência, para que a gente, através do trabalho com a TI, encontre qual é o dado mais correto, na verdade, qual é o dado correto, né? Essa divergência que um colega mencionou do MAMPS, eu trabalho justamente no setor que recebe esses dados estatísticos diretamente no MAMPS. Então, quando nós implantamos a rotina processual, que automatizou o envio eletrônico do dado estatístico, nós podemos dizer que o dado estatístico é seguro e confiável porque ele sai diretamente da base do sistema processual. A partir do momento que existe uma divergência, e realmente temos divergência em várias unidades, entre o que a Corregedoria tem na sua base, recebida do MAMPS,
entre o que a divisão de estatística apresenta no painel de BI, existe um processamento de dados que envolve a TI, envolve um repositório DW, que é um repositório muito extenso, e envolve a construção do painel de BI, que também são processos de trabalhos com várias fases. Neste intervalo de tempo, nós precisamos identificar onde está ocorrendo essa divergência, o que está ocasionando essa divergência. Então, o que podemos dizer é que, a princípio, os dados de processo físico encaminhados para a corregedoria, através da rotina, são confiáveis porque são oriundos da própria base do sistema processual. Assim como o que o painel apresenta do PJE também são confiáveis porque são extraídos diretamente da base do PJE. Nós vamos trabalhar em conjunto, corregedoria, unidades judiciárias, divisão estatística e TI, para consolidar esses números e encontrarmos os dados corretos. Por isso que o painel encontra-se sobre homologação. Então, essa é a colaboração que eu queria deixar. Agradecer mais uma vez ao Pedro, que se encontra aí à frente dessa apresentação muito bem explanada, e agradecer e dizer mais uma vez que estamos à disposição para colaborar com todos aí. Muito obrigado, Paulo. Então, para poder reforçar o que você disse, eu vou explicar como é que o cientista de dados trabalha. Então, tem a TI, que é quem cuida da base de dados, tem vocês, que são da área de estatística, que vão dizer para a gente como parametrizar os painéis, e a gente vai fazer essa ponte entre a área de estatística e a TI para poder fazer a parametrização. Inclusive, vocês que estão nas unidades vão ter que dizer para a gente como fazer essa parametrização e como chegar num ponto para poder fazer relatórios diferentes e dirimir as divergências ou saber de onde que elas vêm. Então, o que eu estou fazendo é apresentar as fontes de dados que a gente vai utilizar para poder fazer os nossos relatórios. E como fazer essa parametrização a partir de uma base pura. Então, a gente pega uma base completa, parametriza e vai chegar nos dados. Assim como tem o DataJud, tem os dados da estatística do tribunal. E para a gente poder concluir a miniconf, eu vou mostrar rapidamente outros relatórios, que são bastante semelhantes. Tem esse outro relatório, que é o Justiça em Números, do CNJ, em que também ele tem todas as varas e todas as unidades do Judiciário Nacional. Então, aqui tem vários relatórios. Aí tem aqui produtividade mensal, que aqui a gente pode ver por competência, unidade, o tipo de unidade, se é primeiro, segundo grau, áreas de apoio. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o TRF3. Vou pegar a Justiça Federal, em TRF3. E daí aqui ele vai carregar no mapa e vai colocar todas as nossas unidades. Então, ele plotou no mapa aqui as bolinhas que são onde estão as unidades. Aí a gente pode pegar juizado civil, juizado da fazenda, e aplicar os filtros. Ou se a gente não quiser o Mato Grosso do Sul, a gente pega só São Paulo, aí desmarca o Mato Grosso do Sul. Pegar Campo Grande. E a gente pode ver aqui civil. Aplicou o filtro. Aí aqui a gente vai ter uma listagem sobre tudo que foi feito nessa vara. Em que esse aplicativo aqui ele chama ClickView, porque ele é um concorrente do Power BI, mas que funciona de um jeito bem semelhante. Aqui a gente maximiza e aqui tem o símbolo enviar para Excel. E a gente faz a extração para a planilha. Então, o funcionamento do ClickView é muito parecido com o do Power BI. E daí, aqui no final, a gente tem um extrato de tudo que foi feito nessas unidades. Aqui tem o estoque, taxa de congestionamento. Então, a gente consegue extrair para o Excel também a partir do Justiça em Números, que usa um aplicativo chamado ClickView.
E para a gente concluir, eu vou mostrar o observatório do CJF. Que também tem outros dados, que são bastante parecidos. Então, são outras fontes, e daí tem dados abertos, metas, estudos. Então, eu vou pegar, por exemplo, a força de trabalho, que são os dados de servidores, mas tem de toda a Justiça Federal. Então, lá no portal da primeira instância, a gente tem dos servidores da Justiça Federal de São Paulo, né, que é feito pela equipe de gestão de dados, e tem esse aqui, que é um relatório da força de trabalho nacional. Então, no observatório do CJF também tem vários dados e vários relatórios sobre a Justiça Federal, que é uma outra fonte de dados para a gente poder obter. Esse aqui eu peguei da força de trabalho, só para mostrar uma coisa que varia um pouco da área processual. Todo mundo consegue ver? Mesmo ele carregando devagarzinho? Sim. Então, aqui tem da primeira à quinta região, um primeiro grau e segundo grau. Aí o funcionamento é muito parecido com o dos outros relatórios, que também é feito no Power BI. Aqui tem a quantidade de providos e vagos, e tem vários relatórios. E aqui a gente tem os processos de in-stock, os processos baixados, os dados sobre as unidades. E aqui tem um gráfico de evolução de produtividade, que é da tela inicial. Então, aqui é mais uma fonte que a gente tem para poder consultar os dados. Então, a gente tem as fontes internas, né, que são da equipe de gestão de dados da Justiça Federal, aqui de São Paulo, tem a fonte do Tribunal, aí tem o CNJ, que também tem bastante coisa, desde o Justiça em Números até agora o DataJud, né, que foi lançado recentemente, e tem o Observatório do Conselho da Justiça Federal, que também tem bastante informação disponível. Então, como a gente já se alongou meia hora, além daquilo que estava previsto, porque o assunto é extenso, então eu vou mostrar mais por cima esses dados que tem aqui no CJF. Alguém tem alguma dúvida para a gente poder concluir? Eu tenho, Pedro. Qual que é a sua próxima data disponível para tirar mais dúvidas? Olha, isso aí a gente pode ver para o mês que vem. Inclusive, nós já temos um cronograma, eu até postei no chat as gravações dos eventos anteriores, de 2021 e 2022, e nós temos um cronograma fechado já até junho de 2022, mas nada impede que, se tiver bastante procura, a gente possa fazer uma série separada, só sobre gestão de dados, mas como sugeriu o Bruno, talvez seja o caso de levar para a escola, da nossa escola de servidores aqui, talvez acionar a EMAG lá e pensar já no planejamento de uma capacitação mais estruturada, né? Mas, enfim, o laboratório serve também não só para a gente ajudar as pessoas com aquilo que a gente já sabe, mas também para levantar, junto aos nossos colegas de toda a terceira região, as principais dúvidas e necessidades para também planejar os nossos próximos eventos, ou seja, ver onde a gente pode, de fato, ajudar, seja com esses eventos, expositivos ou workshops, seja levando um tema como oficina mesmo do laboratório, para a gente ter um tratamento mais estruturado e gerar aí uma melhoria de serviço ou de produto. Então, antecipadamente, já quero agradecer a todos pela presença e pela colaboração, e deixa eu ver aqui quem está com a mão levantada.
Pode falar Bruno e depois pode falar também Kleber. Para quem precisar sair, muito obrigada a todos pela colaboração e a gente se encontra aí ou numa oficina no laboratório ou no nosso próximo evento. Bom fim de semana a todos. Obrigado, Elaine. Assim, até como Obrigado. sugestão, como o colega colocou aqui, a questão de a gente organizar uma trilha, eu acho que poderia ser interessante, num próximo agendamento do Pedro, ou talvez nessa oferta, é que a gente fizesse o seguinte, por exemplo, que num próximo encontro com o Pedro mais avançado, que quem participou dessa estaria habilitado para o próximo. Então, que a gente fizesse sempre, porque a gente não se consegue passar o conhecimento para todos ao mesmo tempo. E assim, seria até interessante para uma próxima palestra que aqueles que absorveram o conteúdo de hoje passem para a próxima. E aquele que não absorveu, ele nem ingressar numa próxima, talvez ele atrase esse desenvolvimento, né? Então, ficaria assim como o colega colocou, colocar um nível básico, intermediário, e assim por diante, sei lá, né? Algo nesse sentido aí, a pensar. Isso, porque o tema é muito extenso e eu sabia que 1 hora ia ser muito pouco para poder abordar com todo o conteúdo. Então, eu fiz o conteúdo mais básico possível, que foi só para poder demonstrar as fontes e o que tem dentro de cada uma delas. Então, claro que daria para fazer um agendamento todo mês, para a gente poder ir aprofundando os assuntos. E eu vou até pedir ajuda dos colegas da estatística e da corregedoria para poder ter uma ideia melhor da parametrização, porque ela realmente varia muito e as divergências elas fazem parte. Pedro, só Oi. completando para todos os colegas, um convite que eu deixo, nós temos um canal no YouTube, né, oficial do TRF. E lá, gente, eu recordo que tanto o vídeo da apresentação do painel das metas, como do painel de movimentação processual, foram gravados e disponibilizados. Então, deixo o convite para que acessem também esse canal, é mais uma fonte de informação enriquecedora e que vai esclarecer, quem sabe, mais dúvidas que ainda existam na apresentação desses painéis que foi feito na época pela divisão de estatística. Paulo, você consegue postar o link no chat, por favor? Eu posso buscar, Elaine, não tem em mãos agora, mas eu posso providenciar para você e deixo aqui. Tá ótimo, Paulo, obrigada. Paulo, eu vou tentar pegar o link aqui para disponibilizar. Tá bom, Jéssica, obrigado. Então, pessoal, eu vou disponibilizar para vocês os links da apresentação de todos os conteúdos. Eu vou postar tanto os links quanto uma planilha Excel que condensa todos eles. E aí, se vocês quiserem acrescentar outros links que sejam interessantes para vocês a partir dessa planilha, eu vou compartilhar aqui no chat. O Pedro? Oi. É o Kleber. Eu vou fazer algumas colocações finais da minha parte, né? Mesmo porque, como você bem falou, já passou do horário, alguns colegas já saíram. Mas, assim, eu não sei se é só uma visão minha ou se é compartilhada, né? Você percebe, né, que são muitas as ferramentas, muitos os sistemas, né? Até de uma maneira geral, do Brasil em todo, da Justiça, é o CNJ, é o Conselho da Justiça, né? E na verdade, não que nós desdenhemos desses dados, que são importantes, né? Mas o que é preciso verificar é que, individualmente, para cada unidade, o que interessa são os seus próprios dados, né? A gente, até um tempo atrás, antes de existir o processo virtual, né, a corregedoria ia para a vara fazer as correções e só ela tinha uma rotina de saber os processos que estavam sem andamento há X tempo. Aí, depois de muito tempo, um corregedor veio e falou, não, por que as varas não têm esse dado? Eles podem... Opa, tem um processo aqui que ficou parado, eu vou andar em andamento, né? E eu tenho sentido com o PJE que a gente está enfrentando a mesma situação. Chega na correição, a gente é surpreendido, por mais que você tente atender, né? Trazer todos os dados, chega no dia da correição, em plena correição, no último dia, né? Ou no penúltimo dia, vem o assessor e fala, eu quero uma relação disso, eu quero uma relação daquilo. Então, aproveitando, né, que estão participando da reunião a Jéssica e o
Paulo, né? Pedir, saber assim, se é viável para a corregedoria passar para todas as unidades o que será pedido, né? De relatórios, tal, com antecedência, porque é uma dificuldade para nós, a gente fica perdido, né? Então, por exemplo, esses dados, eu vou examinar esses dados com qual finalidade, né? Na terceira região tem tanto, ou eu vou ver uma divergência com a minha vara, eu me perco, porque, na verdade, o diretor não tem só essa função de administrar a vara, ele tem que despachar, ele tem que fazer o processo andar, que é a finalidade, né? É o fim da unidade, né? O resto é meio, né? E eu estou sentindo isso, não só eu, como os colegas, eu vejo um grupo de diretores, gente, um correndo atrás, é sempre um correndo atrás, né? Então, precisaria ver, assim, aproveitando o ensejo da participação de membros da corregedoria, essa viabilidade, porque, na verdade, as unidades não querem esconder nada. Muito pelo contrário, a gente trabalha para chegar no dia da correição e apresentar uma vara, uma unidade, né, em dia. E, na verdade, a gente fica apreensivo, porque vem coisas novas, vem pedidos novos, né? Os relatórios gerenciais, como não podia ser de outra forma, são totalmente objetivos, né? Não interpreta dados, né? Então, eu peguei todos os meus processos físicos que estavam sobrestados no pagamento de refis, né, em acordo, e tirei eles do sobrestamento, né? Coloquei em andamento para jogar no PJE. Aí veio um relatório de metas, quando eu tinha 10, 15 processos de metas, meta 2 do CNJ, apareceram lá, sei lá, 200 mil processos, né? Então, assim, é inexplicável, a gente fica em dúvida, né? É só perceber, bom, esses processos, na verdade, não estão parados, né? Eles estavam sobrestados, foram ativados para ser inseridos no PJE, e por isso é que está aparecendo, mas ninguém viu isso, né? Então, assim, aproveitando a participação da corregedoria, que sempre nos auxilia, o Paulo está sempre aí atendendo a gente, a todo mundo, né? Nessa área aí de estatística, né? Pedir isso, né? Para que a corregedoria e a administração, de uma forma geral, perceba que as unidades não conseguem ver, né? A gente está com uma escassez de servidores, nem todo mundo está apto a mexer com essa tecnologia nova, né? Inovadora, como eu falei no início, e a gente tem que administrar tudo isso, né? Então, assim, se for possível, ser mais claro, né? Não baixar uma ordem de serviço, um comunicado, olha, o comunicado tal, porque são 1000 comunicados todos os dias, né? Então, se é uma coisa mais específica, mais detalhada, eu sei que dá trabalho, mas eu acho que iria facilitar o trabalho das unidades e, por fim, ajudar na estatística da terceira região como um todo, de uma forma melhor, né? Com números melhores, tá bom? De mais a mais, assim, eu agradeço, peço desculpas se eu me adiantei, né? Agradeço a sua colocação, da Jéssica, do Paulo e da Elaine, né? E fico também à disposição. Um abraço. Obrigado, Kleber. Se precisar de ajuda para poder manusear os relatórios, você pode chamar a equipe de gestão de dados para poder te ajudar ou fazer um curso de Excel Power BI básico. Que os cursos eles são bem intuitivos e já vão te dar a base para você poder trabalhar com os dados. Mesmo que você não vá mexer, pelo menos você sabe como que é feito a manipulação dos dados para você conseguir extrair os relatórios. Perfeito, e complementando que, desculpa, Pedro, de falar também, e o que o Kleber comentou, para vocês já irem começando, mexendo realmente nesse painel que o Pedro mostrou, do BI mesmo, porque nele você consegue filtrar a sua respectiva vara, e a partir dali você começa, digamos, brincar sobre os dados que tem hoje disponíveis lá da vara de vocês. É lógico, que nem o Paulo mencionou, né, reforçando o que ele falou, o painel ainda está em processo de homologação, então é necessário
necessário fazer ainda alguns ajustes, mas já é um passo muito importante que cada diretor, já tendo acesso a esse link, que já está disponível no site do tribunal, que eu, como o Pedro mesmo mostrou, já consiga ir pesquisando, visualizando todas as possibilidades de situações processuais que tem lá. Porque esse dado, a partir daquele registro de movimento, a partir dos registros de movimento, que nem o Paulo mencionou, é que a gente consegue puxar o dado estatístico. E realmente isso daí não é uma questão assim que a gente está inventando, nem surgiu do nada, vem de cima. Então a gente tem que seguir realmente esses parâmetros. Obrigado, Jéssica. E uma outra sugestão que eu faço é que eu mostrei para vocês várias bases de dados, que algumas têm parametrização igual e outras têm parametrização diferente. Então, que acessasse na unidade de vocês cada uma delas, tanto a do CNJ, quanto a do CJF, quanto a do tribunal, quanto a do Justiça em Números, para poder ver o que aparece em cada uma e conseguir compreender quais são os dados que estão sendo parametrizados ali. Isso também é muito importante para poder compreender melhor a gestão da vara. Pode falar, Caio. Pedro, peço licença mais uma vez, embora esteja adiantada a hora, para ratificar as palavras do Kleber aí. Faço parte de um grupo de diretores, tem uma grande quantidade de diretores no WhatsApp, e a gente tem trocado informações e ideias, né? Me parece que essa preocupação e essa manifestação do Kleber, ela é comum em relação a todas as unidades, né? Não tem a ver especificamente com o curso, me desculpe, mas aproveitando a presença aqui da Jéssica e do Paulo, o Paulo já conhece há muito tempo, né? O Paulo está na equipe fixa aí há bastante tempo. Eu acho que a gente tem um problema institucional que é em relação à comunicação entre os órgãos. Expectativas de um órgão, por exemplo, de controle como a corregedoria, necessidade de demandas e as informações em relação às ferramentas, instrumentos e do que se espera na unidade. E só para ilustrar, nós tivemos um juiz substituto que foi promovido agora, nesse último concurso, e durante o período que o processo ficou nas mãos da corregedoria, para aquelas análises necessárias, foram solicitados alguns relatórios, algumas informações, dados. E esses dados criaram um grande problema para mim, né, porque eu tive que levantá-los, mas não tínhamos relatórios para isso. E eu posso até citar, era a quantidade de processos conclusos para sentença e decisão em determinado dia de um período passado. E o PJI não dá essa informação, não é? Então, aí eu fiquei uns 2, 3 dias com esse problema e entrei em contato com a Cora. Eu falei assim, escuta, mas eu acho que eu estou desconhecendo, porque a gente é bombardeado com uma quantidade gigante de informações todos os dias, Pedro, Jéssica e Paulo. Vocês não têm, acho que não têm noção de diversos órgãos. E a gente compilar essas informações e manter um banco de dados, isso é muito difícil. E para a equipe também é muito difícil. Então, assim, eu falei, pode ser que tenha passado e eu não esteja sabendo achar, localizar, gerenciar esse relatório. Ela me disse assim, eu também não sei, Caio. Né? Na época, a assessora falou assim, eu não sei nem se existe. E, na verdade, não existia. Não existe um relatório que dê essa informação de um dia específico. Por exemplo, o último dia do mês de abril de 2020. A gente não vai encontrar isso. Por conta disso, eu passei a gerar diariamente os relatórios gerenciais, né? Na primeira oportunidade do dia, para que o acervo completo, para que, eventualmente, se vier pedir uma informação, ele tenha o status da informação no dia anterior. Mas que também não é o ideal, não é o perfeito. Então, assim, se a Jéssica, o Paulo pudessem levar aí nessa nova gestão, essa preocupação das unidades com relação à questão da comunicação, né? Foi dito lá de algumas incongruências que surgem, o Paulo comentou isso, e vai entrar em contato com a unidade, para a unidade corrigir, para que haja cada vez mais uma segurança nos dados estatísticos da instituição. Se isso pudesse também ser compartilhado, porque às vezes é do problema que eu também estou sofrendo, algum comportamento ou procedimento da unidade que está gerando essa distorção em razão de desconhecimento ou falta de informação em relação a algum andamento feito equivocadamente. Então, seria só para a gente tentar lapidar isso mais e a Corregedoria pudesse nos auxiliar nesse aspecto, né, para a gente melhorar essa comunicação, porque é aquilo que o Kleber falou, a gente quer que a vara caminhe sempre nos trilhos com a maior eficiência possível. Mas, às vezes, a gente sofre com essa questão da comunicação, informação, ferramentas que estão disponíveis, a gente não tem acesso ou se esquece. E se pudesse, tanto quanto necessário, por exemplo, aquilo que é interessante para a corregedoria e ele vai ser cobrado da unidade, se isso estivesse condensado em algum ponto, em algum local, em algum comunicado, algum tutorial, a gente pudesse acessar isso com facilidade, encontrar quais são os problemas e corrigir esses problemas, pensar alguma coisa nesse... Eu só estou colocando isso para ser pensado aí, viu, Jéssica? Paulo, se isso pudesse nos auxiliar nesse aspecto, viu? E, de novo, agradeço a participação de vocês aí. Obrigado. Perfeito. É Caio, né? Isso. Ô, Caio, eu vou levar essa questão para os assessores, né? Porque realmente é uma demanda que eu percebi que existe, né? Que
pelo que eu percebi, então, não existe um canal de comunicação direto dos diretores das varas com a corregedoria, né? Então, eu vou levar essa questão para os assessores, dizer que realmente do anseio de vocês realmente em querer saber sobre o que realmente vai ser exigido, requerido, pedido, enfim. E aí a gente vai tentando manter um canal de comunicação, mas eu vou levar, sim, essa questão para os assessores, tá bom? Obrigado, viu? Obrigado, Caio. Só para completar a menção da Jéssica, agradeço aí, Caio, pela manifestação, ao Kleber também aí, que a gente já tem um contato já de alguns anos, né? Então, assim, os canais, como sabemos, vocês podem sempre dispor através dos correios eletrônicos setoriais que nós temos na corregedoria, né? A gente entende essas dificuldades que vocês passam, porque nós também demandamos em razão de uma norma, de uma resolução, sobretudo um concurso, né, de promoção, remoção, ele é pautado sobre normas que a gente também tem que seguir. E a gente sabe dessas dificuldades pontuais, né, que por vezes a estatística não está preparada. Só uma sugestão que eu deixo, que isso já nos ocorreu em concursos anteriores, né, não é o primeiro e não será o último. Quando tiver uma dificuldade pontual, então, por exemplo, da área de estatística, estamos lá disponível, da área de correção vai estar uma outra equipe, sempre nos contatem pelo Teams agora, pelo telefone ou pelos e-mails, e pontualmente, em alguns casos, a gente precisa efetivamente abrir um chamado call center e solicitar o auxílio técnico da TI que vai fazer esse resgate desse dado. Tá? Eu digo que é uma situação pontual, excepcional, porque a estatística ainda não nos responde a tudo, né? Então, deixo essa sugestão que o caminho que a gente vai conseguir, a TI não tendo resposta, ela vai procurar a área específica e vai apresentar o dado para que atenda, então, a corregedoria. E, obviamente, que nós estamos atentos a tudo isso, sempre trabalhando para que tudo seja atendido da melhor maneira, não só melhor que eu digo em termos de tempo, mas principalmente na segurança do dado. O dado tem que ser seguro, o dado tem que ser confiável. E esse é um trabalho que leva tempo e é um trabalho feito a muitas mãos. É um trabalho conjunto de todos nós, dentro da cada área que cada pessoa atua. Obrigado mais uma vez, Pedro. Obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, para encerrar, eu estou colocando aqui no link para vocês os painéis que foram usados na apresentação. E no final eu vou colocar uma planilha que tem a listagem de todos eles. Então, agradeço a participação de todos e a gente se vê na próxima mini-conf. Isso aí, Pedrão, arrasou, hein? Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Pedro. Foi excelente. Com certeza vai ser demandado aí para mais algumas. Valeu. Valeu, Pedro. Obrigado, viu? Até injusto chamar mini-conf, né? Pois é, não teve nada de mini. É uma conferência max, Pedro, você se complicou. Vai ser chamado para tudo agora, você não vai ter paz mais. Se bem que isso é sempre assim. Gente, eu queria pedir desculpa pelas intervenções e tudo mais, porque eu realmente sou nova lá no setor e a gente está aqui para colaborar da melhor maneira possível, viu? Agradeço o Paulo também pelos esclarecimentos aí. Jéssica, o nosso ambiente aqui do laboratório é assim mesmo, bem informal, experimental, e a ideia é juntar as cabecinhas aí, mais do que ter uma palestra, um expositor, é ouvir mesmo as pessoas, juntar as cabecinhas, quem sabe o que o expositor não sabe vai complementando, é assim que a gente reforça os conhecimentos. Sua contribuição foi muito importante, valeu. Jéssica e Paulo, feliz demais com a participação de vocês, viu? Acho que vai agregar muito, tanto para a atividade que vocês desempenham, quanto para as unidades, esse acesso, né? Essa comunicação entre nós aí mais informal. Obrigado. Eu agradeço os colegas que fizeram as contribuições da parte de estatística e da área de negócios, porque quem é da TI, da ciência de dados, a gente simplesmente vai fazer o que vocês pedirem. Então, a gente pega uma base pura e vai trabalhando os dados brutos até chegar no que vocês precisam. Mas se vocês não disserem para a gente como tem que ficar, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, a gente depende da ajuda de vocês. Então, agradeço demais a contribuição que vocês deram.
Aí, Pedro, eu peço desculpas pelas intervenções e eu vou procurar realmente me contatar com vocês da TI para a gente realmente aprimorar. O painel BI vai ser realmente bem transformador para todo mundo. E eu espero que todos compreendam isso, que a gente está num processo realmente de mudança, mas que realmente é para melhorar. E um depende do outro para fazer o trabalho. Então, se não tiver essa colaboração, não tem como fazer. Porque a Trabalho gente não em conjunto. Entende. A gente Exatamente. não entende a regra de negócio porque as parametrizações são muito diferentes umas das outras. Ótimo, perfeito. Vamos manter o canal de comunicação, diretores das varas, corregedoria, estatística e TI. Já publiquei os links, então eu vou, no final, publicar uma planilha Excel com todo condensado. Ok, então, pessoal, acho que podemos encerrar, né? Todas essas informações. Agradeço a presença de todos, parabéns de novo, Pedrão, e até a próxima. Eu vou confessar uma coisa, eu achei que fossem ser 2 horas de apresentação, eu pensei que 1 hora... Você acertou, foram praticamente 2 horas. É por causa do tamanho do conteúdo, então... Para poder passar sobre todas as bases, e mesmo as externas, eu ainda falei bem superficialmente. Porque, claro que daria para fazer 2 ou 3 dias de conferência para a gente poder expor tudo. Não, vai virar curso, você não viu? Tantas demandas, tantas necessidades. Vamos ter que fazer um curso direcionado. Vai fazer um curso de Excel e Power BI orientado à gestão de vara. Isso aí é perfeitamente possível fazer. Engraçado que eu já tinha falado isso, lembra? Foi uma das nossas melhores experiências no laboratório, tanto pela sua exposição, que excelente, claro, mas por esse levantamento de experiência do usuário. Isso foi assim, digamos, um efeito colateral muito positivo da experiência. E pelas demandas que chegam para a gente aqui na equipe da gestão de dados, então eu sabia que tinha um oceano azul para a gente poder expor isso aí. Porque era muita demanda, só que muitas pessoas não sabiam que a gente tinha esses dados disponíveis. A maioria não sabe, né? Ou não consegue acessar, enfim. É muito importante isso. Eu só queria falar uma coisinha, eu fiquei muito mexida com o que o Caio falou, de tentar achar os dados e não conseguir, né, para o concurso de remoção. Pode ser que o provimento peça dados de um determinado dia, mas a parametrização do PJE não está compatível. Então, às vezes, tem que ajustar o provimento ou ajustar o PJE, mas a gente vai ter algumas discrepâncias, porque a gente vinha trabalhando em outros sistemas, né? Então, agora é muito diferente. E como a gente tem a base de dados completa com a série histórica, então, se a gente fizer uma extração bem parametrizada, a gente consegue fazer essa série histórica, assim como no painel da CPE. O painel da CPE de Santos, naquele seletor de data, você consegue pegar de data anterior, né, que é uma demanda que os usuários fizeram porque o PJE só tem a última posição. Então, essa foi uma experiência que a gente teve, porque a gente sabe que datas passadas são muito demandadas. Não é possível disponibilizar essa ferramenta para as unidades, Paulo, ou Pedro? É que como a base de dados é muito grande, ela precisa ser tratada. Entendi. Então, a gente fez esse protótipo para a CPE, mas a gente pode fazer para as outras unidades. Aí teria que ser, então, a medida da demanda, né? A gente abriria um chamado ou faria um contato para poder obter essa informação. Isso, mandar um e-mail para a equipe de gestão de dados e fazer a demanda. Vou colocar aqui no chat o e-mail da equipe de gestão de dados. Então, para você ver a preocupação que eu tenho compartilhada, de a gente não sabia a quem socorrer, nem o caminho que seria, né? Nem a própria assessora à época da corredoria também não sabia. Enfim, a gente acabou pegando a informação do painel BI, que, na minha opinião, ainda não estava exatamente segura para poder, mas foi o que foi usado, enfim, deu tudo certo, eles promoveram, todos promoveram.
esses painéis ainda tem muito para ser desenvolvidos, porque justamente uma das vantagens é que o que vem do CNJ de cima para baixo, a parametrização ela é aquela, então a gente não pode mexer. Só que nos painéis de BI, ela é mais flexível. Então, dependendo da necessidade para corregedoria ou para correção, você pode mexer na parametrização. Eu até preciso verificar se quem faz isso vai ser o NUAGE ou se vai ser a divisão de estatística da DEG, né, a DEG. E quem está cuidando dos painéis de movimentação processual é o tribunal. Então, chegando o e-mail para a equipe de gestão de dados, a gente vai dar um encaminhamento.